Fala, meu amigo Pestana, tudo bem? E aí, Brunão, beleza? Beleza, o que que temos aí para hoje? Uma aulinha básica aí para o pessoal conhecer um pouquinho do VMware, mostrando a instalação dele. Depois nós vamos criar algumas máquinas virtuais e falar um pouquinho a respeito desse virtualizador aí. Eu gosto muito, eu uso o Workstation, alguns clientes eu uso o XZ, né, que é a versão gratuita, nós estamos aqui com a página do VMware aberta, Pestana, e vamos ao primeiro passo. O primeiro passo é baixar a versão gratuita, né, que é o XZ, né? Sem dúvida nenhuma. Para não fazer confusão, é sempre o XZ. As outras versões você tem o trial, como sempre, mas você tem depois que validar com a chave, né? Então, enfim, fazer a compra do produto aí para continuar utilizando. Isso aí, a gente vai em downloads, depois vamos em produtos gratuitos, né, free products, e Vesper Hypervisor, né? Vamos clicar aqui. Ele vai te pedir para você fazer um login, tá? Eu já estou logado com a minha conta. Inclusive, já está até aparecendo minha chave aqui. Depois eu vou censurar, tudo bem? Ninguém vai ver Né? mesmo. E vou fazer o download do XZ, galera. Essa ISO aqui, tá? Ó. ISO Image. Vou fazer o download dela. A instalação. É isso mesmo, nós estamos instalando VMware com VMware. É, parece um paradoxo, né? Mas a instalação ele aceita. Obviamente que ele não vai conseguir virtualizar máquina nenhuma, porque aí é virtualização em cima de virtualização, né? Tá. Primeiro que é uma maluquice sem fim fazer isso. Com certeza. Mas eu Duas não sei coisas. nem se ele deixa, na verdade, nunca tentei também, né? Não, não roda. Duas coisas que vocês precisam saber para virtualizar. Um, processador, tanto a Intel quanto a AMD, tem que ter instrução de virtualização. Se você não sabe, pega o modelinho do teu processador, entra no site do fabricante e vê lá se tem o Intel D, VTX, tudo lá da AMD e da Intel de virtualização, tá? Placa-mãe setada para aceitar virtualização lá na BIOS. Tem que estar habilitado. Se for uma máquina comum, tá? Geralmente servidores grandes já vem tudo habilitado. Já é só tacar pau, botar ISO e instalar. Mais alguma observação, Pestana? Não, basicamente é isso mesmo. Para você conseguir virtualizar, você só tem que ter suporte à virtualização, né? E hardware suficiente para criar as VMs que você precisar, obviamente, né? A Mas a gente instalação. faz uma aulinha depois explicando um pouco do conceito técnico de virtualização ali. Sim, sim. Essa aula é focada só pela instalação do VMware e depois da configuração de uma VM, né? Vamos subir para mostrar. E depois a gente vai fazer outros vídeos sobre outros hypervisors. A instalação dele não tem tanto segredo, né? Ele é bem basicão, é só você seguir ali os passos da tela ali. Não tem muita análise de boa prática na instalação propriamente dita. É óbvio que se você tiver aí um SSD disponível para fazer para instalar o virtualizador em si, se você tiver SSDs disponíveis para conseguir fazer as VMs em cima de SSD, você vai ter muito desempenho, né? Mas, assim, que eu me lembre, até nós vamos recordar aqui no passo a passo, mas não tem grandes coisas para se fazer na hora de instalar, não. Vi que ele já pegou ali qual é o meu processador, né? É um Xeon de 2.20 e eu setei aqui 8 GB de memória. Eu poderia ter botado até um pouco mais. 8 GB é o que ele pede de mínimo, né? Você pode colocar mais se você precisar, mas é no mínimo 8 GB. Se você colocar 6, ele já reclama, falando que não tem hardware suficiente para poder utilizar. Isso aí. Bom, ele como qualquer outro hypervisor, né? Depende muito da velocidade do disco, né? Da performance, da placa de redes e do processador, né? Você tendo um bom conjunto aí de memória, você vai conseguir virtualizar bastante. Até esse servidor que nós estamos fazendo o teste aí, ele tem bastante memória disponível. O grande problema dele, maior, é a questão do desempenho dos discos, né? São discos SATA
os que estão como Data Store, e só o virtualizador original que está num SAS, que também não é grandes maravilhas assim, né? Depois que a Hoje, gente começa a usar o SSD, as outras coisas perdem um pouco como é que fala? A gente muda um pouco o ponto de referência, né? a gente já tá achando aqui que tá demorando muito. Se fosse um SSD, a gente já tava finalizando a instalação. Já estava pronto, já. Estava pronto. Mas enfim, é a mesma ideia de um hardware de uma máquina local, né? Se você tem um SSD, você vai ter um desempenho maior aí. Você tem um HD de disco, né? Um HD, como é que fala? Mecânico, com certeza ele vai ter um desempenho bem menor. E lembrando, né, da boa prática, né, sempre instalar com uma RAID, uma controladora RAID ali, ter um disco em RAID, ou que seja em RAID 1 ou em RAID 10, melhor ainda, né, mas Melhor ainda, sem dúvida. vamos lá. E ele chorou compatibilidade? Isso aí, galera. Tem que ter compatibilidade, senão não roda. É só dar um enter aí. Ele fala de compatibilidade, né? Sim, Ele só sim. avisa, né? Se não tiver compatibilidade, obviamente ele vai instalar, mas você não vai conseguir operar nenhuma VM ali com ele. Lembrando que a própria VMware ela tem uma lista de compatibilidade no site dela, onde você, meu servidor é um T440, você seleciona e ali te fala quais são as versões do EXE que suportam aquele servidor, tá? Os grandes players de fabricantes de hardware aí, né? O Dell, IBM, como HP, é? HP, eles têm, inclusive, dentro do próprio site da VMware lá, você consegue, ou do site do fabricante, você consegue achar essas ISOs já com os drivers corretos. Então você não precisa se preocupar na hora de instalar se ele vai deixar de carregar algum módulo ali, alguma coisa. Ele já está. Aquela imagem do VMware já foi construída para aquele hardware especificamente, para aquela série de hardware, né? isso aí. Aqui na instalação ele achou meu disco de 80 gigas que eu criei para ele dentro do próprio VMware, né? E aqui não tem muito o que fazer, é só dar um enter e ele vai pedir a linguagem aqui do teclado, né? Vou usar padrão, vou definir uma senha. Boa prática, uma senha bastante segura, né? Eu tô botando uma senha simples aqui porque é um lab, né? Exato, sempre uma senha segura, né? Laboratório a gente faz, é laboratório, né? Então, senhas sempre seguras. Ó, aqui, como eu expliquei para vocês, como a gente está instalando em cima de um virtualizador, ele me criticou que o meu hardware não tem suporte à virtualização. Realmente não tem, mas quando você for instalar um servidor físico, servidor real, ele não vai dar essa mensagem de erro aqui, tá? Pode dar Enter para continuar. Ok. 11. F11 para instalar. Bom, ele começou o processo de instalar os pacotes, é bem rápido. Bom, terminou aqui, vou dar um reboot, um enter para dar reboot. Ele pegou aqui o IP no DHCP, ele já me falou como acessar ele. Tá vendo aqui, galera? Se eu apertar um F2 aqui, ele vai me pedir a senha. Ó, e ele vai me dar o menu principal aqui do shell do VMware, né? Que é configurar o password, as interfaces de rede. Se eu quiser, por aqui, eu posso definir o IP, se é automático, se é manual. Não vou fazer agora, posso fazer pela interface, sem problema algum, né? Para que complicar? Posso restartar o serviço de rede, né? Na verdade, ali, essa tela aí é como se a gente estivesse visualizando o monitor no servidor, né, físico, mas é assim, é a opção de quando a sua interface web está indisponível ou o seu acesso remoto, não, SSH, não consegue conectar nele. Aí você vai nessa tela aí, né? É, Como a gente falou, a instalação basicamente é isso, não tem segredo, deu IP ali, é colocar o IP no navegador, usuário e senha e ser feliz. vamos lá. Aquela senha difícil?
Aquela mesmo. O laboratório pode, né? Pode ser até um, Pode. 2, 3, 4, 5, 6. Ele não deixa, mas pode ser. Ah, deixa aí, deixa aí. Até ia mostrar pro pessoal. Dá um. Essa tela aí, galerinha, é normal acontecer, normal de verdade mesmo. Principalmente nessa versão 6.5, parece que foi corrigido nas versões mais novas. Eu particularmente não testei. Ele tem uma certa, ele dá um certo bug nos JavaScripts, nos recursos de web do painel dele. Então não se assustem, tá? Existe um truquezinho muito simples de você corrigir esse erro aí. Essa tela aí que o Bruno está mostrando é a tela de participação de Programa de pesquisa de experiência, cliente, né? Aquele né? programa de experiência, exatamente. Você pode participar. Aqui nós vamos desmarcar porque, na verdade, vai ser só um lab, essa máquina vai sumir depois. Essa tela aí que eu estava falando. Você pode clicar no reload, como o Bruno fez, ou simplesmente dar um Ctrl F5. Aí essa mensagem ela vai parar por um tempo. Depois ela aparece de novo. Ctrl F5 de novo e vida que segue normalmente, tá? Ou então, no caso o Bruno tá abrindo pelo Edge aí, então pode dar um Ctrl F5 aí que ela não vai aparecer mais. O Edge usa a base Chromium, né, como referência. Sim. Eu consegui diminuir muito essas notificações de erro do VMware, né, desse painel do VMware aí, utilizando o Firefox. São raríssimas as vezes que aparece essa tela para mim. Continua aparecendo, mas já diminuiu bastante a frequência. Então, aqui é o painel principal dele aqui, essa coisa linda, né? Que ele mesmo fala aqui, ó, você está usando o XZ modo de avaliação, sua licença expira em 60 dias, mas Isso calma. não significa que vai parar de funcionar. É Isso. só você registrar. Quando você cria a conta lá no VMware, você tem uma chave, você ganha uma chave desse produto por ele ser gratuito, mas você tem que registrar de qualquer maneira. Senão você usa ele por 60 dias sem precisar fazer nada. Para você fazer um lab aprendendo como é que virtualiza nele, 60 dias é tempo de sobra, galera. Ah, sobra mesmo. Entendeu? Agora vamos lá. Aqui, vamos deixar isso aqui de lado, né? Porque ele está virtualizado. Não vamos conseguir subir uma VM aqui. A gente já tem estrutura instalada, uma 6.5. Mas eu só vou demonstrar aqui, ó, aonde vocês conseguem ver as placas de rede, os switches virtuais, os port groups, a firewall. Tudo você consegue fazer aqui pela interface, tá? Você consegue com as ações aqui, ó, rebootar, desligar, criar VM, ver os serviços, ó, habilitar o serviço de SSH, não recomendo. Só em última instância para alguma manutenção, mantém desabilitado e quando houver necessidade você habilita, faz o que tem que fazer e desabilita. Não é Isso isso, aí. Pesta? Exatamente. Sempre qualquer recurso que você for habilitar para uma, como o Bruno falou, uma manutenção, alguma coisa temporária, dê sempre preferência por manter ele desabilitado. A não ser que você tenha algumas políticas, né, algumas noções de regras de firewall e etc., para você ter um acesso liberado ali de SSH. Você pode criar ali uma regra dentro do seu firewall local para que somente o MAC da sua máquina esteja liberado ao SSH desse virtualizador, enfim, não vamos entrar em detalhes disso aí agora. Mas se você tiver uma referência de segurança de rede um pouco mais aguçada, mais não é aprimorada, aí vale você deixar, se for o caso, esses serviços habilitados aí por uma emergência. Tá, aqui nessa tela eu vim aqui para a galera ver em Manage License e aqui em Assign License você consegue pegar a licença que você ganha lá gratuita no site da VMware e você adiciona aqui para ativar o produto, tá? Ou seja, vai desbloquear tudo? Não, você continua com a limitação que a gente informou no começo do socket, dos cores, mas você já está com o produto licenciado gratuitamente, não vai ter nenhum tipo de bloqueio nem nada. Bom, Bestana, aqui na interface tem várias coisas, né? Atualizações, serviços,
É uma parte bem complexa. Se a gente for parar para explicar cada coisa, vai ser uma aula de um mês por aí. Ou a gente fica tranquilo aqui, mais de 8 horas gravando tranquilamente. A única coisa que eu recomendaria, se até quiser fazer para mostrar para o pessoal aí, é sempre habilitar o Auto Start, né? Assim. Sempre Mas é deixar ele tá assim, ali. assim que eu botar a primeira VM, eu habilito para eles darem uma olhada. Tá. Habilitar o Auto Start e já deixar o Data Store pronto pra você poder criar Isso. a VM sem problema nenhum. Como aí a gente tem um só, ele já vem por padrão pronto, né? Se você É. tiver mais de um disco ou mais de um disco via RAID lá, não disco físico, né? O disco virtual da RAID, Uhum. já é válido você instanciar ele aí, já deixar ele prontinho para você saber que está disponível para usar.